Bom dia a todos e todas. Dentro de alguns instantes daremos início ao nosso encontro. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso webinar. Eu sou Eliane Oliveira, faço parte do time da Singenta Prev. É um prazer tê-los conosco neste encontro, preparado com carinho para oferecer insights valiosos sobre a jornada da saúde financeira. Obrigada, Thaís, nossa intérprete de Libras. Obrigada, Pati. Essa ação faz parte do Wellbeing, reforçando um dos pilares, que é o pilar financeiro do hashtag Eu Me Cuido Mais. Lembrando que este webinar está sendo gravado e vocês podem enviar suas perguntas a qualquer momento pelo Q&A. Ao final da sessão, haverá um momento para as respostas. Para dar início à nossa palestra, convido agora o Carlos Castro, fundador da Fintech Super Rico, parceira do projeto de educação financeira para cultivar da Singenta Prev. É com você, Carlos, seja bem-vindo. Obrigado, Eliane. Bom dia a todos. A gente vai falar então da jornada da saúde financeira e hoje nós vamos focar em dois pilares que eu vou, na sequência aqui, compartilhar com vocês, que é a resiliência financeira e o equilíbrio financeiro. A gente já trouxe as palestras em diferentes formatos aqui para compartilhar conhecimento e técnica de como lidar com as finanças. E hoje a gente vai falar um pouco de uma forma mais prática, uma vez que a plataforma ela está disponível para vocês, a nossa plataforma da saúde financeira, em parceria, né, com a Mercer, para vocês poderem transpor tudo que a gente vai comentar aqui para o cuidado realmente de forma prática da saúde financeira de vocês. Então, na plataforma, a gente tem diferentes ferramentas que compõem e respaldam a técnica que eu vou compartilhar com vocês e, principalmente, o planejador financeiro que está disponível para atendê-los, para orientá-los. Tá? Um ponto importante, na plataforma tem toda uma questão de proteção, de segurança, para você realmente poder ficar bem tranquilo, melhor dizendo, né, nesse atendimento com o planejador financeiro. Então, começando aqui a nossa conversa, vamos dizer assim, e podem, na medida que for avançando, colocando as perguntas, para a gente, ao final, deixar um tempo aqui, pelo menos 15 minutos, para dividir, né, com vocês as dúvidas e os insights que podemos, como eu falei, trazer dessa discussão voltada à saúde financeira. A jornada da saúde financeira, ela começa sempre pela curva de vitalidade. Toda apresentação que a gente faz, a gente sempre rememora ou reforça o tema da curva de vitalidade. Porque quando você entra na plataforma, a primeira coisa que você vai fazer é simular, entrar com as informações e a plataforma ela vai calcular para você essa curva de vitalidade. Então, por isso que é importante reforçar como a curva de vitalidade funciona. Porque para a gente poder cuidar da nossa saúde financeira, o ponto de partida são os nossos objetivos. Então, a gente tem o nosso ciclo da vida e temos o ciclo da renda. Eu sempre comento, né, que propositalmente a gente traz a ilustração de uma forma até incorreta, mas o objetivo é gerar exatamente essa reflexão, porque na medida que nós vamos envelhecendo, a nossa expectativa de vida ela vai aumentando. Então, hoje, a gente já vive 90, 100 anos, e, diferentemente do que se imaginava lá atrás, dificilmente a gente estará na condição dos 80 anos que a gente coloca ali. E, como eu falei, é provocativo mesmo, mas para a gente ter essa reflexão de que
se nossa longevidade ela está aumentando, seja física e mental, a nossa própria capacidade laboral também, é imperativo que a gente também mantenha a nossa prosperidade, porque o nosso ciclo da vida, a gente tem os nossos projetos. Esses projetos, eles têm os seus custos, né? Seja a educação dos filhos, a formação da família, viagens, e também, principalmente, a nossa independência financeira. O que a curva de vitalidade faz, né, ajuda vocês na plataforma, é dimensionar quanto custa esse padrão de vida, já incorporando todos esses objetivos. Então, não basta a gente olhar só no nosso dia a dia quanto entra e sai. A gente precisa nutrir os nossos sonhos, e esses sonhos, para que eles possam serem realizados, eles precisam ter, né, data, valor para ser alcançado. Então, a curva de vitalidade na plataforma ajuda vocês a fazerem esse cálculo, e ali onde está o ciclo da renda, seja quem está já na fase de usufruto da renda, ou aqueles que estão na fase ativa, né, o ativa, a renda que está ali representada em verde, e quem está na fase de usufruto com a renda representada em vermelho, o que a curva de vitalidade ajuda você a fazer é equalizar, né, lidar com essas diferentes situações para que você possa manter o seu bem-estar. Então, a jornada da saúde financeira é uma jornada que ela é para a vida, não é uma foto. A curva de vitalidade, ela não é uma foto, ela de fato é um filme. Então, em linhas gerais, o que que a gente mostra para vocês aqui na curva de vitalidade? Para cada objetivo, ela vai mostrar para vocês quanto vocês precisam reservar e, consequentemente, lidar com as decisões de consumo para que vocês possam, dentro das escolhas conscientes, poder viver bem a vida toda. Então, ela mostra qual é o gap que existe entre o seu custo de vida e, a partir de técnicas que a gente vai explorar hoje numa visão de orçamento doméstico, como que eu organizo melhor para ter uma visão para poder tomar decisões que mantenham a minha prosperidade financeira. Então, na hora que você entra na plataforma, você já vai definir esses objetivos junto ali, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês têm um planejador sempre de plantão. Então, para quem está na fase ativa, é imperativo construir, né, um capital, uma reserva, em previdência, principalmente, para você poder ter, né, uma independência lá na frente. Quem está na fase de usufruto, aí é trabalhar essa administração, né, do dinheiro acumulado para poder manter o seu custo de vida. Então, mais do que a gente olhar o orçamento ou mesmo investimento, o grande desafio, isso é global, não é uma coisa específica aqui do Brasil, uma vez que a gente está vivendo mais, é fazer com que tudo que a gente acumulou ou vamos acumular faça frente a essa longevidade, esse bônus que a gente de fato está tendo para que a gente possa ter essa tranquilidade financeira. Então, a saúde financeira, como eu falei e reitero, ela é de fato um filme. Ela por si só não resolve todos os problemas, mas ela é o pilar basal. Se a gente vai viver 90 anos, quiçá 100 anos, é importante, é imperativo, melhor dizendo, que a gente tenha a nossa base financeira construída, porque com ela, aí eu vou conseguir sustentar é, todas as esferas da nossa saúde, né? A saúde física, a saúde mental, que nos vai levar, então, à condição de saúde integral. Tá? Então, esse é um desafio. No Brasil, de cada 100 brasileiros, né, economicamente ativos, só um brasileiro fica independente. E aqui eu não estou falando que não é importante, por exemplo, ter a previdência social, sem sombra de dúvidas. Só que nós não podemos depositar apenas na previdência social, e eu faço esse recorte porque muitos brasileiros ainda acreditam que a previdência social será suficiente, né, para manter a sua independência, e não mais.
né? Houve até uma inversão. A previdência, que é a previdência complementar nossa aqui, ela vai ser a previdência principal, já que cada vez mais o benefício da previdência social ele vai reduzindo. Então, para a curva de vitalidade poder manter-se equilibrada, é importantíssimo que a gente olhe e dê esse primeiro passo, que é entender quanto custa esse nosso padrão de vida, quanto custa essa nossa qualidade de vida. E pragmaticamente, né, colocando nessa expectativa de idade que, na medida que a gente vai envelhecendo, a expectativa ela vai aumentando. E lá na plataforma, esse cálculo já leva em consideração esses dados demográficos também. Então, isso ajuda vocês a analisarem, né, na medida que a gente vai é, é, o tempo vai passando, a plataforma ela vai calculando e recalculando essa expectativa de vida, né, baseado aí em uma série de informações econométricas, né, demográficas, de maneira que a curva de vitalidade ela vai estar sempre ajustada. Então isso vai, essa perspectiva, né, de olhar para o dinheiro e entender o quanto ele vai ali me atender, nos dá ali essa tranquilidade. Então, quando você entra na plataforma, você já faz o raio-x da saúde financeira. Então, é isso que eu comentei. Ele vai pegar a curva de vitalidade e vai te entregar um relatório, que é um relatório bem completo, porque com esse relatório, nas sessões que vocês vão ter com os planejadores, vocês vão já ter uma orientação muito mais personalizada. E esse relatório, esse raio-x, vocês vão levar ali cerca de 10 minutinhos ali para responder as perguntas. Então, é um diagnóstico completo, que vai ser importante para vocês entenderem também onde vocês estão. E na conversa, na sessão que vocês podem ter dentro do programa, vocês terem um atendimento de fato personalizado, baseado nesses dados. Tá? Importante reiterar que tem toda uma questão de LGPD aqui, toda uma preocupação, quando eu falei no início, de segurança, porque são dados, dados particulares, dados, vamos considerar aqui, sensíveis, tá? Então, vamos falar da jornada da saúde financeira. Ela é composta por 4 pilares. Então, para a gente trabalhar a nossa renda, em quaisquer dos momentos que estejamos, com o nosso ciclo de vida, a gente tem 4 pilares: a resiliência financeira, o equilíbrio financeiro, a inteligência financeira e a segurança financeira. A resiliência financeira é o primeiro passo da nossa jornada, porque a gente precisa ter uma proteção. E essa proteção, eu vou expandir isso daqui a pouco, ela nos dá a condição, por exemplo, de evitar, para aqueles que estão endividados, e vai levar um tempo para sair das dívidas, se eu monto essa proteção, eu vou conseguir trabalhar melhor o processo de saída da dívida. Porque imagina, se eu não tenho nenhuma reserva ou proteção, e eu estou tentando ali lidar com a dívida e ocorre um imprevisto, o que acaba acontecendo é que aquele processo de endividamento ele acaba sendo prejudicado, porque na falta, né, de uma reserva e diante de uma emergência, eu vou ter que, de repente, contratar, né, um crédito para cobrir essa emergência, porque não tenho uma disponibilidade, uma proteção para isso. Então, a gente sempre aconselha na jornada de saúde financeira começar pela resiliência financeira, e vou falar isso de forma prática como a gente faz, tá? Com a resiliência financeira, aí eu vou, sim, trabalhar o equilíbrio do meu orçamento. Então, o equilíbrio financeiro é o equilíbrio do orçamento. Mais do que controlar o que entra e o que sai, o equilíbrio ele se dá pelas escolhas inteligentes e conscientes que eu vou fazer, já que os recursos eles são limitados, né? Então, eu vou ter que fazer escolhas para que no final a conta ela fique ali positiva. E a parte de dívida, ela consome mesmo. Como a gente tem 70% dos brasileiros que possuem dívidas, ela consome uma boa parte da nossa renda. Tem dívidas boas, tem dívidas ruins, e no equilíbrio financeiro, o que a gente tem que fazer é tirar as dívidas ruins e equilibrar o orçamento. E as dívidas boas não tem problema nenhum, desde que a gente tenha planejamento. Então, hoje, nessa conversa nossa aqui, a gente vai focar nesses 2 pilares
da jornada da saúde financeira. O inteligência financeira, aí é quando eu começo ou já invisto, né, quais são as estratégias de investimento para a construção, então, da reserva financeira e construção patrimonial. E na medida que meu patrimônio vai crescendo, eu preciso também proteger esse patrimônio, porque aí você vai ter questões, por exemplo, fiscais, tributárias, a gente já falou aqui de imposto de renda, né? O imposto de renda ele aumenta na medida que o seu patrimônio aumenta. E lá na frente também pensar num processo sucessório, num planejamento financeiro para poder reduzir esse custo de transferir esse patrimônio para os herdeiros. Então, esses são os outros dois pilares que completam a jornada da saúde financeira, e isso vai e volta, né? Porque é algo dinâmico para manter o ciclo da renda sempre alinhado com o nosso ciclo da vida. Então, vou focar nesses dois pilares, que é a resiliência financeira e o equilíbrio financeiro. Então, vamos começar aqui pela resiliência financeira. No mercado, ou de forma geral, quando a gente fala em educação financeira, a resiliência financeira, ela é muitas vezes trazida na forma de reserva de emergência, né? Então, a reserva de emergência é aquela reserva para cobrir exatamente os imprevistos. Então, a gente faz o nosso planejamento, a gente vai lá na curva de vitalidade, entendemos quais são os nossos objetivos, começamos a organizar as finanças, só que os imprevistos, eles acontecem. E imprevistos são coisas que não estão sob nosso controle. Então, no planejamento financeiro, a gente precisa mitigar esses riscos. Ou seja, você ter meios de proteção para que, se o risco acontecer, não queremos que aconteça, mas se acontecer, ele não comprometer tudo que foi planejado. O planejamento, ele é um alvo móvel, né? Porque ele sofre influências, obviamente, no ciclo da vida, das mudanças que ocorrem na nossa vida, né? A gente planeja aquela viagem, planeja o crescimento da família, planeja a aposentadoria, só que a nossa vida ela é muito dinâmica, ela vai mudando. Então, esses objetivos, eles precisam ser revisados de tempos em tempos. Então, o alvo, ele se torna realmente imóvel. O ciclo da renda também, né? Não só na minha capacidade ativa de produzir renda, que também muda com o tempo, né? Às vezes eu estou no momento aqui que eu consigo produzir mais renda, porque eu estou numa posição de estabilidade, né? Em termos de carreira, só que lá na frente, isso vai sofrer alteração. E provavelmente a gente vai ter outras fontes de renda oriundas também de um pós-carreira, em que já que a gente tem essa vitalidade física promovida aqui pela longevidade, né, demográfica que vem acontecendo, a gente vai produzir uma renda que talvez seja uma renda menor do que na minha fase ativa, lá na fase de desacumulação, e que ela vai servir como um complemento para a renda passiva do capital que eu vou acumular. E tudo isso vai sofrendo influência porque as taxas de juros mudam, a economia muda. Então, a gente vive um cenário em que há bastante imprevisibilidade. E o planejamento financeiro, diferentemente do que a gente imagina que é somente finanças, ele é mais uma ciência comportamental, explicada pela ciência exata, porque as mudanças elas acontecem com muita, né, vou dizer com muita, mas com certa frequência. Então, para que a gente consiga cuidar bem das nossas finanças, a gente precisa ter essa reserva financeira. Só que nem todo mundo consegue montar a sua reserva para emergência no primeiro momento. Porque essa reserva para emergência, ela precisa ser uma reserva que cubra, e aí varia um pouco os números, tá? Mas pelo menos 6 vezes os seus gastos mensais. Os gastos mensais, eles denotam quanto custa o seu padrão de vida, e você precisaria ter uma reserva de pelo menos 6 vezes esses gastos. Então, se você tem um custo de vida, hipoteticamente aqui, de R$ 1.000, você deveria ter uma reserva de R$ 6.000. Só que você está endividado, às vezes você não tem, né, disponibilidade de renda para fazer essa reserva, e como que fica? Aí o que a gente expandiu o conceito de reserva de emergência para
para colchão de segurança, é porque você tem que acrescentar, por exemplo, os seguros. Mas estamos falando aqui de seguros que te protejam em vida, né? Porque se ocorre uma emergência, você, por alguma razão, sofreu um acidente que te deixou incapacitado de maneira temporária de produção daquela renda, isso vai afetar o seu planejamento. Então, isso pode prejudicar, inclusive, o nível de endividamento. Então, se você não tem uma reserva, porque não consegue constituir, porque está saindo da dívida, para evitar se endividar mais, numa situação como essa, o seguro também ele protege. Então, quando você combina o seguro para essa situação de perda de renda, e na medida que vai tendo espaço na sua renda para fazer a reserva de emergência, você combina as duas coisas, aí você está blindado. Aí você tem um bom colchão de segurança. Até porque, mesmo que a gente faça de 6 meses, ou às vezes até 12 meses, se a sua renda ela for uma renda que varia bastante, então é melhor aumentar essa reserva, a depender do imprevisto, pode ser que essa reserva não seja suficiente. Então, a gente recomenda expandir para o conceito de colchão de segurança, porque no colchão de segurança você adicionando também essas proteções através de seguro, que vai ter um valor realmente bem baixo, a sua reserva ela fica bem maior, tá? E essa reserva ela precisa estar disponível. Então, como eu falei, a gente sofre aqui influência da economia, então a reserva ela precisa estar protegida do impacto da inflação. Então tem que estar em renda fixa, como os títulos públicos, privados, enfim, mas tudo renda fixa, cujo objetivo não é nem a rentabilidade aqui. O objetivo é simplesmente proteger da inflação e esse dinheiro ele precisa estar disponível. E essa reserva, ela também serve para oportunidade, porque se surge uma oportunidade de comprar algo que tem um bom desconto no pagamento à vista, aí vale a pena você usar a reserva, né, para comprar algo que está em linha com seus objetivos mapeados na curva de vitalidade, desde que essa reserva ela precisa ser recomposta. Então, usou a reserva por quaisquer razões, seja na emergência, seja na oportunidade, reponha para você ter aí a sua situação, a sua saúde financeira blindada. Porque dando esse primeiro passo, aí sim a gente vai buscar o equilíbrio financeiro, que é o nosso segundo passo. Então vamos falar do equilíbrio financeiro. Orçamento doméstico, acho que assim, todos nós conhecemos, né? Que é controlar as entradas e saídas, as receitas e despesas, e a diferença das receitas e despesas, a gente tem ali o nosso saldo. Esse saldo ele também pode ser chamado de fluxo, né? Ou seja, o que é o nosso fluxo de caixa? É a diferença entre receitas e despesas. A gente tem uma série de instrumentos para controlar e fiquem à vontade para usar a tecnologia ou não, para usar planilhas, para quem gosta de planilhas, mas o importante é que a gente saia da inércia e comece a fazer esse controle. Por mais que todos conheçam, e essa é a lição número um em planejamento financeiro, que é começar pelo orçamento, são poucas as pessoas que têm essa visão de quanto custa o seu padrão de vida. A gente às vezes faz contas de cabeça, mas se eu perguntar para vocês, quanto custa o seu padrão de vida no ciclo da vida, né? Você só vai saber isso se você fizer esse mapeamento. E aí a plataforma ela ajuda a construir esse orçamento. Então, ele parte do fluxo de caixa. Então, a gente precisa entender quais são as nossas fontes de renda, quais são as nossas despesas, para que nesse fluxo, do saldo positivo, eu consiga realizar, né, os meus projetos. Então, eu consumo e eu preciso ter o saldo para poder manter, né, o meu capital investido, porque através desse investimento eu vou realizando os meus projetos de vida. Se eu só consumir e o saldo tiver negativo, é, isso acaba deteriorando, né, o seu patrimônio, porque invariavelmente esse saldo negativo ele vai ser preenchido por um crédito ali do cartão de crédito, vai ser preenchido
pelo crédito do cheque especial, cujos juros são realmente juros muito altos, né? Então, eu vou falar das despesas primeiro, depois eu falo das rendas. A gente organiza as despesas de uma forma diferente, talvez um pouco mais prática, porque nesses estudos, ao longo dos anos, atendendo aqui pessoas e famílias, a gente vê que as pessoas, de fato, elas têm muita dificuldade de fazer esse controle, porque o processo, ele não é um processo, digamos assim, ele é um processo, digamos assim, chato mesmo, né? E hoje você tem tecnologia, na nossa plataforma, inclusive, tem o Open Finance, que ajuda. Na hora de você fazer os seus gastos, como está tudo interligado, né, no mercado financeiro, essas despesas elas já são capturadas automaticamente. Você pode fazer o lançamento manual, mas tem ali o lançamento automático, depende só do seu aval. E a plataforma ela vai organizando esses gastos nesses três grandes grupos. Por que desses três grandes grupos? Porque o nosso comportamento financeiro, quando a gente olha a pirâmide de Maslow, ela acontece dessa forma. A gente primeiro acaba priorizando as nossas necessidades que são essenciais, como alimentação, transporte, habitação, saúde, né, moradia. Eu preciso ter, né, o básico que cobre a minha subsistência, para que aí eu possa pensar, né, nas despesas sociais, que é o lazer, que é poder, enfim, poder viajar, né? Mas podemos sintetizar isso como lazer. E também os meus projetos dentro da pirâmide de Maslow, que é de autorrealização, que aqui a gente está chamando de projetos de vida. Se a gente não tiver esse pilar básico, né, da nossa subsistência, fica difícil a gente pensar e evoluir, né, para ter lazer e para conseguir separar o dinheiro que vai para a construção patrimonial. Como muitas pessoas acabavam fazendo o controle e não entendendo a decisão que precisava ser tomada, a gente construiu essa pirâmide para facilitar a tomada de decisão. Os dados aqui de 50, 30, 20, eles são simplesmente informações que coincidem, né, com uma regra, no mercado, que é uma regra americana, do 50, 30, 20, que a gente não aconselha utilizar, porque se aplica especificamente para a situação dos Estados Unidos. Como uma regra que foi criada lá, se fala muito na imprensa da regra 50, 30, 20 para tomada de decisão em cima de organização financeira. Para nós, isso não funciona. Mas eu trouxe o 50, 30, 20 como uma coincidência, porque quando a gente olha o orçamento da família brasileira, ele, quem tem, né, um orçamento equilibrado, então um 50, 30, 20 aqui serve só como um parâmetro, tem mais ou menos essa distribuição. E quando você organiza os seus gastos nesses grupos, como referência, existe um relatório do IBGE que traz essa visão, chama, né, a pesquisa do orçamento familiar, e a gente identificou que quem tem um orçamento equilibrado tem uma proporção parecida com essa, tá? Então, é só para vocês terem uma referência. Então, quando vocês mapearem os seus gastos, alimentação, transporte, habitação, claro, aqui ainda está numa forma que a gente também deu uma simplificada porque ajuda, né? Tem gente que gosta, aqueles que gostam de fazer o controle, e, por exemplo, dentro de habitação, vai separar no detalhe, né? O que é energia elétrica, o custo do aluguel, mas para efeito de decisão é habitação, e habitação ele compõe as necessidades essenciais. Se as necessidades essenciais elas estão controladas a ponto de você conseguir ter o espaço para fazer os seus projetos de vida, você então começa a ter saúde financeira. Então, o que a gente aprendeu é que quando a gente faz esse microcontrole, isso no final ele desestimula, porque as pessoas não sabem como tomar decisão. E quando você traz uma visão que é essa visão mais macro, ela é uma visão mais estratégica, isso facilita a tomada de decisão. Não só porque você tem essa referência, mas porque
a partir dessa referência, você vai buscar fazer as escolhas para tentar chegar nesse equilíbrio. Por isso que é o equilíbrio financeiro, porque você consegue ter as despesas essenciais, as sociais e os projetos de vida acontecendo. Já te adianto, para muitos de nós, quando a gente faz esse mapeamento, você vai ver que as despesas essenciais, a depender então da renda, elas têm uma participação muito maior, né, na nossa renda. E ela acaba ultrapassando aqui os 50%. Né? Em muitos casos está com 70%, 80%. E se eu estou com 80% das despesas essenciais, eu não vou ter condições de fazer, né, os meus projetos de vida. Então, a plataforma ela vai te mostrar isso e o planejador vai ajudar vocês a trabalhar as escolhas. Como que eu posso fazer para equilibrar? Agora, o que é importante para que a gente possa viver bem a vida toda é que a gente tenha esses três conjuntos de despesas acontecendo. E a gente não pode abdicar de despesa social. Então, a gente costuma falar que o nosso objetivo no controle financeiro não é fazer cortes, mas é fazer escolhas. Se as minhas despesas essenciais, né, se eu tenho um gasto maior em lazer, porque de repente eu saio para jantar fora, tá? 4 vezes ao mês, e aí eu não tenho o suficiente para começar a liberar para realizar os meus projetos de vida, a escolha que eu posso fazer aqui, se a minha renda ela não aumenta, é de repente transformar, né, o meu lazer nessa rubrica específica de jantar 4 vezes por mês, em 2 vezes por mês. E a diferença dessas 2 vezes que eu deixo de jantar, eu vou transformar isso em investimento para construir, começar a investir naquilo que vai realizar os meus objetivos. Quando você faz esse mapeamento, você vai ter essa visão muito clara, né, das escolhas que você vai precisar fazer. A tecnologia ela ajuda e ela traz também um ponto importante, que é a análise da inflação. Porque se a gente tem nesse mapeamento, aquele exemplo hipotético que eu usei, a gente ganha lá, tem um custo de vida de R$ 1.000. Esse R$ 1.000 ele compra uma cesta de consumo. Só que, na medida que o tempo vai passando, essa cesta de consumo, mesmo que você não altere a composição dela, o preço dela vai aumentando. E se o preço dela vai aumentando por influência, então, do que a gente chama aqui que é a inflação, que é medida pelo IPCA, aqueles R$ 1.000 já não compra mais a mesma cesta de consumo. Imagina isso ao longo dos anos. Então, o que precisa ser feito é corrigir também esse seu padrão de vida pela inflação. Então, os R$ 1.000, eles vão, por exemplo, subir para 1.100 no primeiro ano, 1.110 no segundo, 1.120 no terceiro e por aí vai. Aqui, a tecnologia ajuda a redimensionar, porque você tem que conciliar essa reposição de inflação, por exemplo, na renda. E só que sobre a renda sua, não necessariamente você tem o controle sobre essa atualização para cobrir ou repor a inflação. Agora, quando você tem a visão clara de quanto a inflação impacta no seu custo de vida, você vai olhar na curva de vitalidade como que vai ficar o gap, né, se a renda não for ajustada para cobrir essa inflação, para você poder manter a sua qualidade de vida. Então, a inflação ela é uma espécie de imposto, né, que representa um custo no seu controle financeiro aqui e que impacta sim, porque a gente não está falando de um controle financeiro que é feito só agora. Se você tem 40 anos e vai viver 90 anos, então, nós estamos falando de 50 anos pela frente, né? E com 50 anos pela frente, essa inflação vai fazer muita diferença. E é aqui que muita gente acaba perdendo o poder de compra, porque o custo vai aumentando e esse dinheiro não foi devidamente blindado. E uma das formas que a gente faz para repor a inflação e não depender única e exclusivamente de uma fonte de renda que eu não tenho controle, é criar fontes de renda que a gente possa ter controle.
Então, quando a gente fala de fontes de renda, significa sim eu ter o meu salário, mas criar outras fontes de renda, como a previdência, que vai te gerar uma renda da aposentadoria, os investimentos, que podem te gerar renda com dividendos, lucros. Então, eventualmente, você vai na composição do seu patrimônio, você pode comprar ali um imóvel para ter uma renda de aluguel. Então, pensar em múltiplas fontes de renda não significa pensar, né, em ter vários trabalhos, mas sim diversificar essa fonte de renda dentro do processo do equilíbrio financeiro, ela é essencial, tá? Então, para isso, você precisa, de fato, liberar os 20% de projetos de vida para que você possa, através, né, de vários tipos de formas aqui de acúmulo patrimonial, gerar outras rendas para que você não fique sujeito, então, às questões inflacionárias ao longo, né, da nossa vida financeira, tá? Então, isso é muito comum lá fora. Os americanos, eles têm por conseguinte assim trabalhar de 2 a 5 fontes de renda. E aqui a gente vem discutindo mais isso para que ao longo, né, da nossa para ter saúde financeira, exatamente por esses fatores que variam bastante, a gente também criar as fontes de renda, uma vez que o mercado financeiro ele provê aí uma solidez, né, pelo menos nos últimos 20 anos de inovação, que facilitou a gente, por exemplo, conseguir fontes de renda com a previdência, com dividendos, lucros e assim por diante. Porque se uma dessas fontes de renda faltar, você tem as outras que vão cobrir, e aí no seu ciclo de vida você consegue manter a sua estabilidade, tá? E quando se fala de projetos de vida nas suas despesas, veja que eu coloquei ali também os financiamentos. E aí fazendo uma distinção do que é financiamento e do que é, por exemplo, uma dívida, tá? O financiamento de um carro, o financiamento de um imóvel, isso entra como uma dívida que é uma dívida boa, porque está construindo patrimônio. Para muitos de nós, a gente vai comprar um imóvel, compramos um imóvel financiado. O imóvel, nas estatísticas, nas pesquisas que a gente tem acompanhado, ele tem sido a prioridade número um aí de todos nós. Então, ele continua sendo, né, o nosso principal objetivo, é o sonho da casa própria. Se a gente vai financiar, desde que a gente faça um planejamento, aqui a gente tem um financiamento que vai levar um tempo, é um crédito que é um crédito até mais barato, mas só que ele é uma dívida boa porque constrói patrimônio. Só que o problema é que a gente muitas vezes tem dívidas que comprometem toda essa equação aqui, que são dívidas ruins, cheque especial e cartão de crédito, que vão ali para o consumo, ou seja, não constrói patrimônio, então é uma dívida que acaba destruindo, né, todo o nosso, acabando com a nossa saúde financeira. Então, por que que a gente acaba se endividando? Então, a gente se endivida, primeiramente, porque não tem uma visão, né, desse fluxo que eu comentei aqui. A gente acaba fazendo conta de cabeça e a gente não vê que o nosso saldo ali, entre a entrada e saída, esse saldo ele está negativo. E muitas vezes a gente não vê que o saldo está negativo porque os bancos já disponibilizam ali o cheque especial ou o cartão de crédito. E isso acaba sendo incorporado ao nosso fluxo como uma extensão da nossa renda. Só para vocês terem uma ideia, a média de cartões de crédito que a gente tem por brasileiro chega a ser hoje de 3 cartões de crédito. Então, a gente tem uma população de 210 milhões de brasileiros, a gente tem 210 milhões de cartões de crédito. É como se todo mundo tivesse cartão de crédito. Então, com isso e a facilidade de acesso ao crédito em função das fintechs, aumentou muito a dívida, mas esse endividamento que é o ruim, né? E aí você tem um problema de inadimplência, que é quando você não consegue pagar a dívida, cujos juros são juros realmente muito altos, e aí a sua saúde financeira ela vai ficando bem degradada. Então, tem que fazer esse controle
você vai evitar os problemas das armadilhas, né, que existem, que acaba nos endividando. Então, se a gente não tem esse planejamento, a gente acaba fazendo conta de cabeça, por não ter essa visão do que o dinheiro está sendo consumido ali com um crédito ruim. A gente continua comprando, né, bens parcelados, porque a gente fala, uma dívida de R$ 50, eu faço uma conta de cabeça, isso aqui cabe no meu fluxo. Então, você vai fazendo essa conta de cabeça, só que no final, quando você soma essas compras, essas várias pequenas compras, né, você acaba, no total, tendo uma parcela que ela é maior do que a sua renda. Quando você não tem as suas análises ali, né, financeiras, você acaba fazendo compras desnecessárias, por isso que a gente fala muito da escolha financeira, né? Então, o que que é importante para você? Para evitar compras que de repente não tem prioridade e isso, nesse gasto, pode comprometer o seu orçamento. E aí tem os aspectos que são aspectos do imprevisto, né? Isso do colchão de segurança, você perder a renda por motivo de desemprego, que pode te levar às questões de saúde mental, a doenças inesperadas e, consequentemente, sem o colchão de segurança, né, você pode se tornar aí um endividado. Então, a gente reuniu aqui diferentes razões que faz com que a gente acabe indo para a dívida, né? E quando eu falo de armadilhas, as armadilhas, elas de fato, elas existem no mercado. O próprio cheque especial que está ali disponível para vocês já é uma armadilha, que é um dinheiro que está disponível. E todo o dinheiro que não é seu, né, que é o crédito que está disponível, sem que se faça, né, grandes exigências para você acessar aquele crédito, significa que os juros são bem mais altos. Porque se o banco já está disponibilizando esse dinheiro para você, já existe um risco muito, muito maior. Então, os juros são bem altos. Como contraponto, no financiamento imobiliário, para você ter acesso à aprovação do financiamento, o processo ele é mais complexo, né? Você tem que provar a sua renda, você tem uma série de documentações que você precisa levantar e entregar para o banco. Porque num processo desse, que há uma análise de crédito, então você vai ter um juro bem menor. Então, cuidado com as armadilhas, são aquele dinheiro que está disponível facilmente. Predominantemente, cheque especial e cartão de crédito, né? E, obviamente, a gente vive aí numa sociedade de consumo, então, né, o marketing, né, do varejo sempre, ainda mais no digital, acaba criando um ambiente que facilita também a compra por impulso. Existe nessa facilitação a própria invisibilidade do dinheiro, né? Porque até então, quando você usava o papel moeda, você tinha lá a nota que você carregava na carteira, né, a moeda e pagava com dinheiro, pelo menos você tinha essa sensação do dinheiro saindo da sua carteira. Então já mexia, pelo menos, com o seu sentimento, né? De que, poxa, eu tenho um dinheiro aqui, e aquela situação de que você, né, vai tendo ali essa perda, pelo fato de você tirar o dinheiro em papel para fazer o pagamento. Hoje, com os meios digitais, ainda mais com o Pix, você já não tem mais esse sentimento, né, de redução do seu dinheiro, porque o dinheiro ficou totalmente digital, ficou totalmente invisível. Então, se por um lado a tecnologia realmente facilitou bastante, por outro, do ponto de vista de comportamento, acabou criando na gente, né, é, essa, essa facilidade da compra por impulso, porque o dinheiro, a gente não tem mais essa sensação, né, de redução do nosso dinheiro, né? Então, essa invisibilidade do dinheiro, ela também é motivo para aumentar muito as compras não planejadas, as compras por impulso. E sem falar das fraudes, né, quanto que o próprio meio digital também trouxe aí de fraudes que nos leva a perder dinheiro, ou se endividar, uma dívida que não foi feita nem por nós, né?
foi feita em função de uma fraude em que ficamos ali vulneráveis, tá? Então, assim, o crédito que consome esse nosso custo aqui de vida, ele é mais caro no cartão de crédito e mais barato no financiamento imobiliário. Eu não trouxe financiamento imobiliário aqui, porque o financiamento imobiliário ou financiamento do carro, ele é um crédito bom, né, desde que tenha planejamento, como eu falei, que constrói patrimônio. Esse é o crédito, que é o crédito, ele é ruim, se ele for mal usado. Invariavelmente, a gente acaba usando ele sem planejamento. Então, o cartão de crédito é o juro mais alto que a gente tem. Então, se a gente pegar R$ 1.000 no cartão de crédito em um ano, isso em números atualizados agora em 2025, a gente vai pagar R$ 6.000. R$ 1.000 vão se tornar R$ 6.000. No cheque especial, esses R$ 1.000 ao final de um ano vão mais do que dobrar. Né? No empréstimo pessoal está até mais caro. E aí você tem um crédito consignado. Sim, o crédito consignado ele tem um custo menor, mas mesmo assim, você vai pagar, né, 50% a mais. Você vai pegar R$ 1.000 no crédito consignado, você vai pagar R$ 1.500 ao final de um ano. E o consignado, ele é um pouco mais barato, porque já tem a garantia, né, desse desconto em folha de pagamento. Então, tomar cuidado. 50% dos brasileiros eles estão endividados mesmo no cartão de crédito, tá? E aí, como eu falei, se você não paga, a diferença ela é muito absurda, né? Quase R$ 6.000 para R$ 1.000 de uso no cartão de crédito, em que você não paga a fatura completa, você paga ali o mínimo, ou mesmo você vai fazendo o pagamento parcelado, é muito alto. E normalmente esse crédito aqui ele vai para pagar o supermercado, ele vai para pagar, né, aquelas compras, como eu falei, né, que são inesperadas. Então não constrói patrimônio, vai para consumo e aí você está perdendo dinheiro por causa dos juros altos no Brasil. A Selic, que é a referência nossa de juros, está muito alta, né? Está batendo ali quase 15%. Então, isso impacta diretamente no custo da nossa dívida. Então, como que a gente sai da dívida para ir retomar esse equilíbrio? Então, primeira coisa, né? Lá na plataforma existe um espaço, né? Uma ferramenta para você fazer todo esse cálculo da dívida. Então, lá na plataforma, você vai colocar qual é o valor total da dívida, então, né, data, quando que ela vence. Então, no cheque especial, você tem lá, sei lá, 5.000 no cheque especial, então você vai lançar os 5.000, que é o valor para quitar. Se no cartão de crédito você comprou parcelado, lá na frente você tem nos próximos 12 meses, sei lá, R$ 4.000, então nos próximos 12 meses, para quitar o cartão de crédito, são R$ 4.000. Então a plataforma vai te ajudar a fazer esse mapeamento. Porque muitos também, quando olham para a dívida, olham só o valor da parcela. Aí eu parcelei meu cartão de crédito, tenho essa parcela para pagar, eu tenho essa parcela do crédito consignado, eu tenho essa parcela do crédito que eu peguei direto no banco. Só que quando você olha o valor que você deve, isso é o mais importante. Às vezes você tem lá no crédito consignado, você tem 72 meses de uma parcela que você paga R$ 1.000, só que o saldo devedor, ele vai ser mais de R$ 50.000 nesse caso, né? Talvez R$ 100.000. E aí, quando você coloca na plataforma lá, então, no crédito consignado, eu devo R$ 100.000, por mais que esses R$ 1.000 ainda comportem no seu fluxo, você deve R$ 100.000. Quando você faz todo esse mapeamento, você vai ter condição de fazer negociação. Né? Na medida que você vai separando o seu dinheiro, você vai equilibrando, você começa, antes de pensar em investir, você começa exatamente reduzindo a sua dívida. Comece pela quitação da dívida, porque o juro aqui é muito maior do que o juro do investimento. Num crédito consignado, que você paga, recebe ali, paga R$ 1.000 por mês e deve 100,
Se você for quitar, esse valor vai cair pela metade, porque você vai amortizar todos esses juros. Então, se você traz o valor presente, numa negociação, você consegue fazer essa quitação. Só que, para isso, você precisa ter a visão de toda a sua dívida. Até para trocar dívida mais cara por dívida mais barata, né? Então, por exemplo, no cheque especial, você pode, para quitar o cheque especial, se você não tem todo o dinheiro agora, mas tem um acesso a um crédito consignado, você pode usar o consignado, por ele ser mais barato, para pagar o cartão de crédito. O erro nosso é usar sempre o crédito para consumo. Só surgiu uma nova linha de crédito, tem que tomar cuidado. Surgiu uma linha de crédito que usa como garantia o FGTS. Se você vai usar essa linha de crédito para pagar uma dívida mais cara, ótimo. Você está melhorando a saúde financeira no seu orçamento. Agora, se você vai usar isso para consumir, você está só ampliando. Porque além do cheque especial, cartão de crédito, agora você tem mais uma dívida que está financiando o consumo. Então, trocar dívidas mais caras por mais baratas, ela diminui o valor da parcela que vai abrir espaço no seu orçamento para sobrar mais dinheiro. E também você pode, no limite, né, da dívida, ela está expandindo, né, está virando uma bola de neve, ela está virando algo explosivo, você pode substituir, prescindir de alguns bens para poder quitar a dívida. E com planejamento depois, na curva de vitalidade, você retoma, principalmente bens que depreciam, que embora sejam ativos, como o automóvel, né, é um bem que acaba depreciando. Então, você pode usar no limite, prescindir desses bens para priorizar o pagamento das dívidas. E a partir daí, volte na plataforma e mantém sempre atualizado, né, os seus gastos, né, o seu orçamento, e aí com a reserva de emergência que está dentro lá do seu colchão de segurança, que inclui seguros, você evita voltar na dívida ruim. E aí, mantendo isso em equilíbrio, você vai ter, então, saúde financeira, tá? Então, eu procurei explorar na nossa jornada de hoje os dois aspectos, que são aspectos fundamentais, que é da resiliência e do equilíbrio financeiro. Eu vou deixar aqui esses 10 minutos que a gente tem para responder perguntas que eventualmente vocês tenham, antes de fazer a conclusão. Olá, Carlos. Temos duas perguntas no Q&A. A primeira é: dívidas boas versus dívidas ruins, essa classificação se deve pela real necessidade ou custo efetivo total? Exemplos: juros. Sim, trouxe um tema importante, né, do custo efetivo total. Aproveitando para explicar o custo efetivo total, todo crédito ele é composto dos juros, mas também da margem do banco e agora do IOF. O tema do IOF aí que surgiu, né, reacende as discussões sobre o custo efetivo total. Então, quando você vai avaliar o valor da dívida, qualquer que seja ela, tá? Ela não é só os juros. Quando você faz o financiamento imobiliário, no financiamento imobiliário, sempre falam ali, ó, o juros do financiamento é esse aqui. Só que na prática, o valor da parcela que você vai pagar não é só dos juros. Você tem os juros, você tem o seguro que você paga, né, que é o seguro prestamista, que é o seguro para o banco, e você tem esses outros custos administrativos. Quando você soma tudo isso mais os juros, aí o que você está pagando é esse CET, que é o custo efetivo total. Então, vale a pena, pela pergunta que foi feita, explicar esse custo efetivo total, que é uma coisa muito relevante, porque a diferença ela gera um grande impacto. Agora, a definição de dívida boa e dívida ruim, ela, ela é uma coisa que a gente traz dentro do conceito de educação financeira, porque o crédito, que é ter uma dívida, não é uma coisa é, ruim de forma geral, tá? O problema do crédito é que a gente não sabe usar o crédito. Acho que no questão do imóvel está claro, né? Você comprou o imóvel financiado, pagou o imóvel, você tem a casa própria. Então, isso é um ativo. Você comprou um imóvel que vale 500, terminou de pagar esse imóvel valorizou para 700. Então, você tem um ativo. Cartão de crédito.
Por que que ele pode ser uma dívida ruim? Você usou o cartão de crédito, foi lá, fez a compra do supermercado, só que você não pagou a fatura integralmente. Quando você não paga a fatura integralmente, essa dívida ela é ruim, porque aquilo que você comprou no supermercado você consumiu. Então ele não criou nenhum patrimônio, você ficou só com a dívida. Agora, o cartão de crédito, ele não necessariamente ele é vilão. Porque se você usar o cartão de crédito, você não tem o dinheiro agora. Você faz a compra no supermercado. Só que você vai ter o dinheiro no mês que vem. Você faz a compra no supermercado, você conseguiu comprar algo sem ter dinheiro agora. E aí, quando você vai pagar a fatura, você já vai ter o seu recebimento, eles têm que pagar a fatura integral. Se você pagou a fatura integral, você usa um dinheiro, que é um dinheiro do banco, que é bom que você está antecipando algo e não está pagando nada de juros. E mais, né? Para aqueles que têm dinheiro investido, em vez de tirar o dinheiro do investimento para comprar algo, você pode comprar com o cartão de crédito. Porque se você não vai pagar juros nenhum no cartão de crédito, porque você vai pagar a fatura integralmente na data de vencimento, você pode deixar aquele dinheiro daquele gasto rendendo, e aí você tem ainda um ganho em função desse rendimento. E adicionalmente, no cartão de crédito, além de segurança, né, você tem outros benefícios, como acúmulo de pontos, acúmulo de milhas. Isso vai te ajudar a trocar por produtos de consumo. Então veja que o crédito ele pode funcionar bem, desde que usado de forma correta. Agora, quando você não paga a fatura ou parcela, aí que o cartão de crédito se torna vilão. Então a gente separa o que é um crédito bom, uma dívida boa, quando ela constrói patrimônio, a casa e o carro. Embora o carro seja discutível porque deprecia, tá, mas a casa e o carro. E a dívida ruim? O cheque especial, o cartão de crédito. E o cartão de crédito, se você não paga a fatura em dia, né? Porque são dívidas que a gente usa para consumir. Então, em educação financeira, o crédito ele é necessário. Eu dei exemplo que mesmo o cartão de crédito, se bem usado, ele não é vilão. Ele pode ser realmente até um meio de controle financeiro. Porque se as pessoas falam, não quero controlar, não consigo, cuidar, né, de fazer planilha e tal, então você concentra todos os seus gastos num cartão de crédito, porque a fatura do cartão de crédito ela já vem completa, né, com todas as especificações ali. E aí, se você concentrou os seus gastos todos num cartão de crédito, fica fácil de você montar seu fluxo de caixa e orçamento. Lá na plataforma, a hora que você faz ali com o Open Finance, ele já traz todas essas informações. E aí você consegue controlar mais facilmente o seu dinheiro. Tá bom? Então, assim, tomar esse cuidado, porque sim, o crédito, o problema dele, ele é necessário, mas o problema dele é o uso inadequado quando a gente não paga. Chegamos ao final, devido ao horário. Fazer as considerações final. Carlos, muitíssimo obrigada. Para quem está no escritório de São Paulo, nossos parceiros do Programa de Educação Financeira para Cultivar, os consultores da Mércio Super Rico, estão no refeitório do 12º andar até às 15 horas. Passe por lá, tome um café conosco e aproveite para tirar suas dúvidas. Essa ação foi pensada para apoiar você na construção de uma saúde financeira equilibrada. O time da Singenta Prev agradece a sua participação. Obrigada a todos. Obrigada, Carlos. Obrigada, Pati. Obrigada, Thaís. Obrigado.